célula mais complexa, com núcleo, com organelas, e eles também vivem em ambientes muito diversos, mas normalmente eles estão em ambientes quentes e úmidos. Bom, eles podem ser tanto uni quanto multicelulares, a grande maioria é multicelular, mas nós temos as leveduras, por exemplo, que são um tipo de fungo unicelular. Os fungos são organismos heterotróficos, que significa que eles precisam de uma fonte externa de alimento, normalmente podem ser aí de animais, plantas, né? Porque os fungos também fazem uma importante função que é a decomposição de matéria morta, de matéria orgânica morta. Bom, os fungos realizam normalmente uma digestão extracelular, então significa que eles digerem a substância fora da célula deles e depois eles vão absorver isso que eles digeriram fora, né? Então, de fora eles vão trazer para dentro da célula. Bom, os fungos, fazendo função de decompositores, como eu comentei, eles são chamados de saprófitos. Então, eles ajudam a matéria orgânica a fazer o seu ciclo aí na natureza. Mas eles também podem ser prejudiciais, né, trazerem doenças não só para nós seres humanos, como para diversos animais e plantas. E aí nós já vamos dizer que eles estão fazendo função de parasitas. Então eles causam as micoses ou as fitomicoses. Os fungos também podem fazer associações importantes com outros organismos. Por exemplo, fungos associados a raízes de plantas são chamados de micorrizas. As micorrizas são necessárias para algumas plantas, por exemplo, as orquídeas, para que elas consigam absorver melhor os nutrientes do solo e crescer mais. Então, se não existisse o fungo associado às raízes dessas plantas, talvez ela não conseguiria absorver um nutriente de forma correta. Então, micorrizas são associações benéficas e importantes aí para diversas plantas. Nós também temos a associação dos fungos com as algas, conhecidos como líquens. As pessoas confundem muito os líquens e chamam eles de tudo quanto é nome aí que não tem nada a ver. Muita gente confunde com musgo ou confunde com sujeira mesmo, né? E não é nada disso. São algas associadas aos fungos que fazem então essa formação chamada líquen, e eles são importantes como bioindicadores. Eles indicam a qualidade do ar. Então, se o ar estiver numa qualidade excelente, esse líquen pode apresentar uma coloração mais avermelhada. Normalmente a gente vê líquens mais pro verde mesmo, né? Porque normalmente a gente está em regiões mais urbanas, então a qualidade do ar vai ser mediana e os líquens apresentam a coloração verde. Essa associação em líquens, ela é uma simbiose, né? Então ela é uma associação benéfica tanto para a alga quanto para o fungo, porque o fungo faz uma função aí de proteção e de trazer nutrientes, porque ele é heterótrofo, e as algas também fazem função autotrófica, ou seja, elas produzem oxigênio, também trazem nutrientes e são protegidas pelos fungos, então tem uma relação de troca aí positiva. Nós temos três principais grupos de fungos. O primeiro deles são os zigomicetos. Dentro desse grupo, nós vamos encontrar alguns gêneros aí que fazem aquele apodrecimento de frutas e pães que a gente tanto conhece aí como bolor e a gente sempre percebe no nosso dia a dia. O segundo grupo são os basidiomicetos, onde nós encontramos classificados os cogumelos, como champignon, shiitake, shimeji, que a gente utiliza na culinária, e assim também nós encontramos outros cogumelos que não são comestíveis, muitos deles muitas vezes venenosos ou alucinógenos ou tóxicos. Sabe quando você tem aquela alergia em casa, aquela rinite ou asma que ataca de repente, porque você tem muito carpete, tapete, cortina?
Bom, com certeza, porque aí na sua casa você tem algum fungo do gênero que faz parte do terceiro grupo, os ascomicetos, né? Nós temos gêneros diferentes aí que podem estar neste caso, que são esses fungos que normalmente nos causam realmente alergias. Dentro desse grupo nós também encontramos alguns gêneros que nós utilizamos para a produção de alguns alimentos, né? Como queijos e etc. Neste último grupo também nós temos um gênero muito conhecido, o gênero Penicillium. Se não me lembra alguma coisa para vocês? Penicilina, isso mesmo, penicilina é um antibiótico, é uma substância contra bactérias que foi descoberta através de um tipo de fungo do gênero Penicillium, e a partir daí a gente começou a utilizar então a penicilina para o tratamento de várias doenças bacterianas. Também foi uma revolução muito importante aí na biologia. Pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho desses dois reinos, o reino Monera das bactérias, o reino Fungi dos fungos. Me mandem suas dúvidas, escrevam aqui nos comentários. Nós vamos aí nos falando, trocando informações. Tchau, tchau, beijinhos e até a próxima.